O presidente Lula, ele discursou hoje na cúpula do Mercosul em Assunção, no Paraguai. Ele defendeu que o bloco fique acima de diferenças ideológicas e disse que o Mercosul precisa ser uma prioridade para o Brasil, independentemente de quem for eleito em outubro. E a nossa correspondente para a América Latina, Luciana Tadeu, acompanhou a fala e tem mais destaques ao vivo, direto de Assunção. Luciana, seja bem-vinda ao Bastidores CNN. Gostaria que você contasse para a gente os detalhes e se você conseguiu saber se houve alguma conversa entre Lula e Javier Milei depois do encontro de Flávio Bolsonaro com o presidente da Argentina. Uribe, olha, Javier Milei foi uma surpresa nessa cúpula, porque havia previsão de participação dele, mas ele acabou não vindo. De fato, atrás de mim, você consegue ver, quem está discursando agora é o chanceler argentino, Pablo Quirno, que veio em representação de Javier Milei para essa cúpula. A gente ainda não tem uma explicação oficial do que aconteceu, né, que justifique essa ausência de Javier Milei, mas hoje ele vai fazer o juramento do seu novo chefe de gabinete, que seria o equivalente a ministro da Casa Civil no Brasil, depois que o anterior chefe de gabinete dele foi alvo de acusações e vai ser investigado por suposta sonegação de informações sobre o patrimônio. Bom, mas voltando para a cúpula do Mercosul, o presidente Lula fez um discurso para os demais presidentes do bloco. No começo, ele pediu um minuto de silêncio pelas vítimas do terremoto na Venezuela, que a gente sabe, né, teve setores devastados há alguns dias por 2 terremotos, com já quase 2.000 mortos por esse desastre. E depois desse minuto de silêncio, que foi realizado pelos presidentes do Mercosul, ele começou a falar justamente da importância do bloco. Diz que nesse momento em que crescem as rivalidades geopolíticas, que o unilateralismo ganha força, o Mercosul é uma necessidade estratégica, ressaltou as negociações e os acordos já atingidos pelo bloco com outros atores, então os acordos já assinados, né, com a União Europeia, com o EFTA, também com Singapura, e ressaltou as negociações que acontecem hoje, inclusive da que vai ser anunciada hoje, que é negociações para uma parceria econômica com o Japão. E nesse discurso ele disse, inclusive, que em breve há a pretensão de um acordo com a China, o que é uma novidade aí que a gente não tinha escutado sobre isso antes. Lula também anunciou um aumento da contribuição brasileira para o FOSEM, que é um fundo do Mercosul destinado a diminuir assimetrias entre os países membros do bloco. Então, os principais destinatários desses recursos costumam ser o Paraguai e o Uruguai, que recebem esses recursos para obras de infraestrutura, para construção de rodovias, e é um mecanismo muito importante justamente para diminuir as assimetrias e as condições, né, de infraestrutura e de produção dos países do bloco. Então, o Brasil vai aumentar a contribuição para o FOSEM em 100 milhões de dólares anuais durante uma década. E aí, Lula mencionou que os projetos de integração, o projeto do Mercosul, precisa estar acima de qualquer divergência ideológica, inclusive que o Mercosul pode ser um mecanismo para a prevenção de desastres naturais. Então, que além, né, de ser um bloco comercial, pode cumprir outras funções de cooperação entre os países. No caso de desastres naturais, é uma menção importante diante, né, da resposta de vários países para ajudar nos resgates na Venezuela, e fez então essa proposta para o presidente Yamandu Orsi, que é o presidente que vai receber a presidência temporária do Mercosul das mãos do paraguaio Santiago Peña e vai comandar então o bloco pelos próximos
próximos 6 meses. O presidente Lula também se solidarizou, né? Na verdade, ele parabenizou o presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, disse que o diálogo é o único caminho para resolver divergências, e aí ele se refere a esses protestos, né, que impactaram muito a Bolívia, esses protestos contra o presidente, em que os manifestantes bloquearam estradas, impedindo a passagem de caminhões, o que gerou um forte desabastecimento em cidades como a capital La Paz, desabastecimento de comida, até de alguns remédios, impedir atendimento médico. Então Lula parabenizou Rodrigo Paz pelo encaminhamento dessa crise, priorizando o diálogo com os manifestantes. Ele também ressaltou a fortaleza das instituições no Peru e na Colômbia, que acabaram de realizar eleições presidenciais, e disse que nesse ano o Brasil também vai demonstrar a força da sua democracia. E mandou uns recados aí, Uribe, que depois, se você quiser interpretar, ele disse nesse discurso que ninguém é dono do mundo, e também disse que ninguém vai ganhar mais por um alinhamento automático com outros países. Então, dando uns recados aí que parece ser para Estados Unidos e para a Argentina, né, que desde a campanha Javier Milei anunciou um alinhamento automático tanto com os Estados Unidos como com Israel. De fato, a Argentina assinou um acordo econômico com os Estados Unidos. Ontem, o ministro Mauro Vieira reclamou de negociações que acontecem sem que os demais membros do bloco estejam a par, então há esse incômodo. E também Lula disse isso, então, que o Mercosul não pode ir mudando de acordo com os presidentes que são eleitos nos países, não pode funcionar de acordo com esse ou aquele presidente, não pode parar pela eleição de algum governante, e que, independentemente de quem for eleito no Brasil, o Mercosul vai continuar sendo prioridade. A gente separou um trecho do que disse o presidente Lula nesse discurso aqui nessa cúpula do Mercosul. Vamos acompanhar. É para vocês que vocês precisam imaginar de que um dos grandes problemas nossos é que nós não temos instituições sólidas. O Mercosul não pode funcionar de acordo com a eleição desse ou daquele presidente. Senão a gente nunca vai ter um bloco realmente forte funcionando. A depender da vontade do presidente, o Mercosul funciona, a depender, não funciona. A gente nunca vai conseguir se transformar num bloco econômico de muita vitalidade para ter influência no mundo. Eu estou dizendo isso porque de todos vocês aqui, eu sou a pessoa que mais exercia a presidência de um país. E eu sei o que é você subir 12 degraus de uma escada e depois de um ano você descer esses 12 degraus outra vez. Depois você sobe mais 12 degraus, depois você volta mais 12 degraus. É como se fosse uma coisa que não tivesse fim. Você nunca consegue chegar àquilo que é o sonho das pessoas. Então eu queria dizer para vocês uma coisa. Acreditem, independentemente de quem seja eleito no Brasil,